8:29. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Verso 28. Assim, o yogi autocontrolado, constantemente ocupado na prática de yoga, livra-se de toda a contaminação material e alcança a etapa mais elevada, a felicidade perfeita do serviço transcendental amoroso do Senhor. Verso 29. O verdadeiro yogi me observa em todos os seres e também vê todos os seres em mim. De fato, a pessoa autorrealizada vê a mim, o mesmíssimo Senhor Supremo, em toda parte. Repetindo. Assim, o yogi autocontrolado, constantemente ocupado na prática de yoga, livra-se de toda a contaminação material e alcança a etapa mais elevada, a felicidade perfeita no serviço transcendental amoroso do Senhor. O verdadeiro yogi me observa em todos os seres e também vê todos os seres em mim. De fato, a pessoa autorrealizada vê a mim, o mesmíssimo Senhor Supremo, em toda a parte. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militanyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Muito bem. Deixa eu só fechar uma cortina aqui por causa da luz. Ficou escuro aí agora, não estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim, está bem. Muito bem. Agora são 7h09. Nós vamos, então, dar início, né, à nossa primeira contextualização desse ano novo, né, de 2024. E nós temos uma série de atividades que nós planejamos realizar durante o decorrer desse ano, né, para refinar a nossa compreensão do caminho que nós estamos fazendo, né, da decisão que nós tomamos de fazer esse caminho e o que nos sustentaria, né, realizando esse caminho. Tá? Então, assim, qual seria, né, o combustível que nós vamos utilizar a partir de então, ou se nós vamos continuar usando o combustível transcendental, que é o que nós fazemos, e, na verdade, basicamente, a parte mais difícil do processo de viver a existência, de viver a vida, é a manutenção dela. Tá? Então, a manutenção de uma forma de pensar depende muito da determinação que essa pessoa tem, da realização espiritual que essa pessoa tem em relação a esse ideal, porque como nós falamos lá na última vez, a nossa Terra, o nosso planeta, portanto, a nossa comunidade também, a nossa comunidade humana, é influenciada pela Lua, tá? E a Lua, ela é bifásica, então ela é crescente e minguante, então ela fica assim, bipolar. A tendência da comunidade, dos seres humanos, é serem também bifásicos, bipolares, ou seja, desistirem de uma coisa, começarem outra, desistirem de uma coisa, começarem outra. Uma coisa é você desistir de uma coisa improdutiva,
Outra coisa é desistir de coisas que são boas para você, né? Coisas produtivas, como, por exemplo, o caminho da espiritualidade. Esse verso, por exemplo, são 2 versos. No primeiro verso, fala sobre justamente essa determinação que nós temos para ter a paz perfeita, a realização da felicidade em serviço devocional, em atos de devoção ao Supremo, atos de conexão ao Senhor Supremo. Isso é uma ciência, né? Bhakti é uma ciência. E essa ciência depende muito de como que você entende a logística, a lógica pela qual a pessoa suprema cria o universo e como que ele desenha ou como que ele estabelece as leis que são constantes, universais, para manutenção e para execução do propósito pelo qual, né, o universo ele é então criado, ok? Essa estrutura magnífica e gigantesca é inteligentemente projetada para alcançar um objetivo. Então, são vários objetivos a serem alcançados aí fora. Mas o nosso problema é aqui. Nosso problema somos nós, a nossa comunidade. Qual é o propósito para a nossa comunidade? As almas que interagem, elas estão evoluindo. E a evolução requer que a pessoa saiba qual é o resultado final dessa evolução. O resultado final dessa evolução é que a alma experimente Ananda, ou felicidade plena, satisfação, felicidade plena. Então, as escrituras, elas vão nos orientar que esse estado de Ananda, ele é possível de ser alcançado na conexão com o absoluto, na conexão com o Supremo e através de um processo disciplinar ininterrupto, que é um exercício mental para se chegar a um estágio inicial de felicidade. Esse exercício mental ele começa com a disciplina que envolve a continuidade de uma atividade espiritual, que nós chamamos de sadhana. Então vem o controle mental, depois vem a paz, ou seja, a sensação de bem-estar, é o início da felicidade. Essa sensação de bem-estar que você sente ao fazer o sadhana ainda não é a felicidade plena. Já é prazerosa, já é muito boa, mas ainda não é a felicidade, tá? Plena. Ela é o início, ela é a preparação. Então você experimenta paz, depois vem a plenitude, começa a se experimentar êxtase, felicidade. Então a alma começa a se acostumar ao estado de felicidade. E uma vez que ela vai se acostumando ao estado de felicidade, ela vai se adaptando ao reino de Deus, que é uma adaptação. O reino de Deus, ou o mundo espiritual, é pleno de almas realizadas, satisfeitas e felizes, sem sofrimentos internos, sem medos, sem ansiedades. Então, chama-se Vaikunta, tá? Esse processo. Agora, como o Krishna ele está mencionando aqui no segundo verso, então essas pessoas que são felizes, realizadas, autorrealizadas, estabelecidas no eu, elas enxergam o Senhor Supremo em toda parte, né? Elas enxergam todas as almas relacionadas com o absoluto, né? Então, assim, como nós somos pessoas ligadas, de certa forma, a algum paradigma, a uma religião, a uma escritura, etc., normalmente as religiões elas são separatistas, tá? Por incrível que pareça, a ideia das religiões de serem unificadoras, universais, elas acabam sendo separatistas, porque para haver essa unificação, então a pessoa teria que renunciar a um Deus específico para aderir a outro. E aí sim, haveria uma unificação dos povos. Mas para essa unificação acontecer, um Deus ou um conceito de Deus tem que desaparecer, ou seja, Deus tem que morrer para que possa haver a unificação em Deus, o que é uma contradição. Por isso que as religiões lutam entre si para se eliminarem, porque eliminando o concorrente, você consegue a hegemonia. Então, essa é a ideia de absolutismo do conceito de religião. Todavia, o que a gente tem aqui de compreensão, através dessa orientação que está sendo falada aqui, né, por Krishna, não, assim, a forma de ver essa unificação, essa unidade, ela já está em andamento. O método ensinado dentro dos Vedas, para que a gente tenha essa visão do Supremo, como é que todas as almas estão ligadas a Ele, como é que todas elas se conectam a Ele, o princípio chama-se Dharma. O princípio Dharma é muito melhor, muito mais sofisticado, é muito mais completo, é muito mais aplicável do que a ideia de religião. Aí, como eu disse,
o conceito de religião, ele é separatista. Então, ele vai fazer, ou ele vai criar alguma maneira para que as outras etapas sejam eliminadas. O conceito de Dharma, não. Ele é inclusivista. Ele absorve todos os conceitos sem que isso tenha que ser sem que isso assim, gere prejuízo para o processo do Dharma. A única coisa que o Dharma não absorve dos princípios espirituais é violência. Então, todo tipo de violência é eliminado dentro do conceito de Dharma. Qualquer religião que se baseie ou que se fundamente na violência, então, esse aspecto da violência não é assimilado dentro do conceito do Dharma. Tá? Então, a ideia de Dharma é que a explicação de Dharma, ou o conceito de Dharma, é que sempre que a alma age, ela está se conectando com o absoluto, com o supremo. Qualquer alma, ela está conectada com o absoluto pela própria existência, mas quando ela age, ao agir, essa ação, ela está necessariamente indo em direção ao absoluto, tá? Exatamente como, por exemplo, qualquer, para dar uma metáfora aqui, qualquer gota de água presente no planeta Terra está indo para a direção do mar, tá? Pela força da gravidade, as leis naturais preveem isso daí. Então, a gente pode ver, por exemplo, em algum momento, uma gotícula de água subindo para a nuvem, tá? Então, a gente pode dizer que não está indo para o mar, mas, na verdade, ela está indo para o mar. Então, assim, todas as formas de ação estão indo na direção do Supremo. Todas as ações estão indo na direção do Supremo. E, nesse caso, as ações que envolvem violência, elas estão indo num processo inverso. Primeiro, elas descem profundamente, produzem dor, produzem sofrimento, produzem frustração. Então, os seres realizam que a violência é um caminho que leva, sim, a Deus, mas pela compreensão reversa, pela dor, porque produz misérias, sofrimentos. Então, os seres abandonam a violência e passam a praticar um outro sistema que é mais compatível com a convivência, como, por exemplo, foi o caso da escravidão, né? A escravidão foi praticada na humanidade durante centenas de séculos, e não eram apenas os negros que eram escravizados, não, tá? Antes dos negros, os brancos eram escravizados. O filósofo Platão, o filósofo Epíteto, eles eram escravos. O Platão foi escravo durante 1 ano, e o Epíteto nasceu escravo, e era um filósofo assim, incrível. Ele nasceu escravo, ele cresceu escravo, ele viveu escravo, ele comprou a carta de liberdade dele no final da vida, mas ele foi escravo a vida toda. Então, sempre houve a escravidão na humanidade. Só que nós evoluímos e entendemos que essa violência ela é desnecessária, ela é prejudicial para o processo da convivência. Nós abandonamos essa violência e aderimos a um outro sistema de convivência, em que a escravidão não entra na pauta. Então, todas as violências são eliminadas com o passar do tempo, com o decorrer do tempo. Mas, às vezes, nós vivemos as dores e as misérias, cometemos esses erros e aprendemos com eles a não cometê-los mais. Então, os erros que nós cometemos fazem parte do nosso processo de evolução, mas eles deverão provocar dor, e esse aqui é o problema. Então, na medida em que nós aprendemos pela inteligência, pela observação, nós podemos eliminar o caminho da dor, o caminho das misérias, dos sofrimentos, para evoluir. E, nesse caso, o sistema de civilização védica, o compêndio de conhecimento védico, ele é muito mais apropriado para esse ser humano adaptado à observação, para esse ser humano mais sofisticado. O ser humano analógico, ele precisa cometer erros e sofrer para entender. O ser humano de futuro, sofisticado, pela observação é o suficiente. Ele não precisa sofrer, ele não precisa cometer o erro. Somente a observação é o suficiente. Então, ele resolve tudo no nível software, sem que chegue ao analógico, ao corpo físico em que a dor é experimentável. Então, a dor é o limite máximo onde o ser aprende, através da dor. Mas nós queremos aprender de outra forma, é possível aprender de outra forma. Essa não é a única forma de aprender. Através da observação, do conhecimento e da meditação, a gente consegue aprender
ações que evitem os sofrimentos, tá? Então, para finalizar aqui a minha fala, o Dharma envolve que você observe a ação que você realiza e como é que isso influencia a humanidade. Como é que isso melhora a humanidade? O que você faz que torna a humanidade melhor do que você recebeu? Então, esse estado de consciência chama-se Dharma, que significa, o Dharma da humanidade é deixar o mundo melhor do que ele recebeu. Se qualquer um de nós não está pensando isso, não está fazendo isso, não está realizando isso, então você está fora do Dharma. E estar fora do Dharma significa experimentar sofrimentos. Tá? Então nós temos que ser dhármicos, ou seja, altruístas, e pensar de uma maneira proativa em como nossas ações estão afetando para melhor a humanidade. Então essa ação, ela liga o ser ao Supremo. Então, quando você se coloca dessa forma, você observa que todas as pessoas estão agindo. Todas elas estão agindo. Então, todas elas estão agindo em direção ao Supremo. Algumas delas estão conscientes do que estão fazendo e outras estão fazendo de forma mecânica e outras estão fazendo de forma reversa, ou seja, elas estão fazendo o caminho contrário. E ela vai, mas esse caminho aparente contrário, na verdade, é um caminho que está indo na direção do Supremo, só que ela experimentará dor a qualquer momento. Como diz o verso, esse caminho é o fio de uma navalha, e aqueles que se afastam dos conhecimentos experimentam a dor no devido curso do tempo. Tá? Então, o olhar é assim. E como o Mestre Jesus dizia, o escândalo é necessário, mas ai daqueles que causam o escândalo. Ou seja, o caminho da dor pode ser necessário, mas ai daqueles que fazem esse caminho da dor voluntariamente. Sofrerão a dor. Então, a gente tem que ser inteligentes, aprender a agir de maneira proativa na direção do absoluto, sem que isso tenha que necessariamente envolver dor, para que nós possamos ter essa experiência de felicidade mais rápida possível, tá bem? Como está dizendo o verso aqui, nós precisamos aprender a ver todas as seres conectados com o absoluto. Isso é um exercício, isso é algo que se aprende. Todos nós somos almas inteligentes e todas nós somos adaptadas com a capacidade de aprender. Porém, isso requer boa vontade para se aprender, tá? E isso é o que nós estamos fazendo aqui diariamente, né, com o nosso sadhana e absorvendo os conhecimentos, tá bem? Muito bem, então eu vou encerrar aqui agora. Muito obrigado pela atenção de vocês. Então vamos dar início, né, ao nosso auspiciosíssimo ano de 2024 com esses dois versos maravilhosos aí que nos inspiram a ter disciplina para obter paz e a ter paz para obter felicidade e a ter felicidade para obter o coração do Senhor Supremo e a nossa ascensão aí mais próxima da nossa experiência interna. Tá bem? Muito bem.